noite, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Empresarial, todas as quartas-feiras. É uma alegria ter a sua companhia aqui com a gente na tela do TH+ SBT para esse bate-papo gostoso sobre negócios, sobre perspectiva de crescimento das grandes empresas e dos grandes empresários que fazem os negócios e a economia da nossa região de Araçatuba, Rio Preto e Prudente, do nosso estado e do Brasil girarem e a economia acontecer. Antes de eu apresentar o meu entrevistado dessa semana, eu lembro vocês acompanharem todos os nossos programas e as nossas entrevistas através do nosso canal no YouTube, que você pode acessar com esse QR Code que está aqui na tela, ou também do nosso canal do Spotify, onde você pode ouvir e assistir quando e onde você quiser todas as entrevistas ao longo dessa temporada de quase um ano do programa Conexão Empresarial. Tivemos empresários de Araçatuba, de Prudente, de Rio Preto, de São Paulo, pessoas que compartilharam nos seus mais diversos ramos de atuação um pouco da sua trajetória de superação, porque a gente sabe que ser empresário e empreendedor no Brasil requer muita resiliência, requer identificação de inovação, de oportunidades e principalmente força de vontade para fazer acontecer. Dito tudo isso, eu queria agradecer muito o meu convidado de hoje, que nos traz essa vivência da FEX Engenharia. Benfatti, é uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Você e o seu sócio, que não pôde estar aqui hoje, que é o Eduardo Curi. Dois sobrenomes árabes, eu como libanês também, sei que aqui em Rio Preto vocês têm uma forte vocação para os negócios, porque os árabes eles têm essa veia empreendedora e é muito comum, inclusive, vê-los atuando no segmento do mercado imobiliário, da construção civil. Obrigado por aceitar o nosso convite, agradeço a Comunique também, que intermediou toda essa relação, uma grande parceira do TH+ SBT, e é uma honra tê-lo aqui nos nossos estúdios hoje. Eu que agradeço, Joca. Muito obrigado por poder estar recebendo a gente aqui e poder estar trazendo um pouquinho da nossa história nesse momento. Bom, a FEX tem 6 anos, né? Vocês já atuam no segmento B2B, ou seja, com construções, e recentemente vocês expandiram um pouco o ramo de atuação de vocês para a incorporação, e a gente vai falar sobre o Smart One daqui a pouquinho. O Eduardo não pôde vir hoje, mas vocês têm uma empresa de 6 anos em sociedade. Eu queria entender um pouquinho como foi que surgiu essa sociedade, quem foi que olhou um para o outro e definiu, vamos montar uma empresa de engenharia. Legal, legal. Joca, a nossa história, ela começou há quase 14 anos atrás. Apesar da FEX ter só 6, a gente se conheceu há 14. Então, nós trabalhávamos na mesma construtora e ambos éramos engenheiros civis e atuavam na mesma área, que era a parte de execução de obras. Eu ficava em obras mais verticais, ele fazia obras verticais e outros tipos de obra também. E a gente tinha uma amizade, só que ao mesmo tempo era uma concorrência interna de quem era ali o melhor engenheiro, né? E isso, de uma forma muito saudável, foi aproximando a gente até que chegou um momento que ele chegou para mim, conversou e falou, vamos abrir alguma coisa junto, vamos abrir uma construtora? Eu particularmente sempre tive a ideia de ter algo sozinho, só que, poxa, o cara que eu concorria, admirava, veio me trazer esse convite, na hora eu já pensei e falei, não, vamos nessa. E aí a gente começou a caminhar, a trilhar essa jornada. E deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas pessoas têm vontade de empreender e, como você, querem empreender e pensam assim, melhor fazer isso sozinho. Porque é muito difícil uma sociedade, de fato. Muito. Como que vocês estruturaram as divisões dentro do negócio para conseguir já estar completando 6 anos e, pelo visto, a relação é muito boa e vocês estão, inclusive, expandindo? Sim. Como foi para você que pensava em um voo solo, a experiência da sociedade e como vocês se organizaram para isso funcionar? Olha, Joca, realmente, assim, hoje quando a gente olha no mercado, essa questão da sociedade é algo complicado. E a gente tem muita sorte de ter batido muito o santo entre a gente, sabe? Porque é muito difícil a gente ter algum tipo de atrito. A gente realmente sabe o limite de cada um, sabe a área que cada um deve atuar. Dessa forma a gente consegue fazer um trabalho bacana junto. E em relação a isso que você falou de divisão de tarefas, isso foi um desafio. Por quê? Os dois vieram da mesma escola, os dois éramos engenheiros civis que executavam obras. Então, assim, o nosso core sempre foi a engenharia, a parte de obras. Quando chegou o momento de estruturar e dividir, foi um pouco mais complicado. Mas eu acabei ficando um pouquinho mais na parte comercial e incorporação
e ele acabou ficando um pouco mais na parte financeira e engenharia. Você diria que o próprio tempo foi ajustando ou vocês tiveram algum tipo de guia ou de consultoria para fazer essas divisões e essa organização interna? Olha, Joca, o tempo ajudou, só que nós investimos muito em consultorias, tá? Fizemos várias consultorias já, acho que é super importante para esse crescimento estruturado. O que você diria para as pessoas que pensam em uma sociedade, quais cuidados ou o que levar em consideração antes de embarcar numa sociedade ou de um voo solo, que era a sua vontade inicial? Cara, essa pergunta é bem legal. Eu acho que a questão da sociedade parece óbvio, mas é importante destacar que é importante você ter um sócio que tem funções diferentes da sua. Item principal, que seja de confiança, porque é um relacionamento, né? É igual um relacionamento. Se você não confia na pessoa, você nem começa alguma coisa, né? E acho que você tendo isso e as duas pessoas empregando a mesma energia no negócio, o negócio vai. Às vezes eu vejo situações como a pessoa tem uma sociedade, só que essa mesma pessoa tem uma outra sociedade, ou seja, a energia dela está dividida. Isso é algo que a gente tem uma regra interna que ambos são focados no negócio só. Legal. Então, conforme a empresa vai crescendo, depois tem acordo societário, que você vai definindo as regras de como a empresa tem que ser estruturada, mas no geral, acredito que seja dessa forma. A gente falou de empresa crescendo. Qual que é a realidade hoje da FEX Engenharia? Quantos colaboradores? Qual que é o volume de obras? E por que vocês entenderam que agora era a hora de expandir o ramo de atuação, sair do B2B, não sair, manter o B2B, perfeito, mas expandir com um novo pilar através das incorporações e aí agora o primeiro empreendimento, o Smart One. Então, antes de falar do empreendimento em si, eu queria entender qual foi o diagnóstico que vocês fizeram, que vocês perceberam que era a hora de fazer essa expansão e o que vocês fizeram antes de dar esse passo para a estruturação interna. Tá, vamos lá. Primeiro, hoje nós somos em 35 colaboradores internos, indiretos deve passar de 300, né? Obras, estamos com 10 obras em andamento e mais as obras que vão iniciar, deve dar mais ou menos umas 13. Em relação à incorporação imobiliária, desde o começo da FEX, sempre foi uma vontade muito grande nossa. Por quê? Aonde nós trabalhávamos, 80% das obras eram verticais. Então, o nosso core, a nossa base foi construída com prédios, com obras verticais. Então, desde que iniciamos a FEX, nós tínhamos essa ideia. Só que foi preciso a gente criar um corpo, criar uma maturidade maior, estruturar toda uma engenharia com todos os setores para a gente iniciar esse braço. A gente está entregando o primeiro empreendimento hoje, mas essa ideia nasceu em 2021. Por quê? O ciclo da incorporação ele é muito longo. Desde a aquisição do terreno, o estudo de viabilidade, a concepção do produto, a construção, a pós-venda. Então, é um ciclo muito grande. Então, isso é necessário um planejamento muito grande. É diferente de quando você parte só para a parte de execução de obras. Existe sim planejamento, mas é o planejamento da obra. Quando a gente vai para a incorporação, é um ciclo bem maior. Eu entrevistei um colega seu de profissão que também tem uma construtora em Araçatuba e ele falou que é mais ou menos como a caça, né? Que você dá o tiro aqui e o pássaro ainda está voando, tem que acertar lá na frente. Então, assim, é um planejamento, mas como planejar e acertar num país com tantas vulnerabilidades e uma oscilação muito grande de economia, né? Sim. Porque o Smart One está chegando agora no mercado, mas vocês tiveram que prever tudo isso 5 anos atrás. E eu queria que você me falasse o que vocês pensaram 5 anos atrás para que agora vocês chegassem com um diferencial nesse primeiro produto de incorporação de vocês. Tá, perfeito. Primeiro falando um pouco de Brasil, eu acho que é muito desafiador a gente empreender aqui, porque existem várias volatilidades em relação a N coisas, né? Só que a gente vai sempre se estruturando e se fortalecendo com as ferramentas que nós temos. Então, por exemplo, hoje quando a gente vai fazer um lançamento, a gente tem muito mais informação que antigamente. A gente faz pesquisas de mercado, existem softwares que ajudam a gente. Então, a gente consegue mensurar riscos e ir para um caminho mais consolidado, né? E com relação ao Smart One, quais são os diferenciais que vocês trouxeram
para o mercado com esse primeiro lançamento? O Smart One tem uma história bacana que é o seguinte: em 2021, em plena pandemia, a cidade de São José do Rio Preto passou por uma mudança de zoneamento. Então, aonde está localizado hoje o Smart One, ele não podia ser construído, porque era outro zoneamento, era no Jardim Maracanã. No Jardim Maracanã. E quando Rio Preto disponibilizou o plano de diretor novo, a gente começou a estudar o que tinha mudado em relação à cidade. E a gente percebeu que o Jardim Maracanã era um zoneamento que não podia construir e possibilitou. E nessa mesma época a gente identificou o terreno, fez a aquisição e fomos a primeira torre a incorporar no Jardim Maracanã. Hoje já tem outras torres acontecendo lá. Hoje tem uma segunda construindo e provavelmente vai ser alvo de muitas outras. E os diferenciais desse projeto? O grande diferencial que nós trouxemos para o empreendimento é a varanda gourmet, que é uma varanda de quase 8 metros quadrados. Hoje todo mundo que visita o empreendimento pronto, que já está 100% vendido, encanta. As pessoas realmente gostam muito do apartamento, que a gente usou os 70 metros quadrados que ele tem de uma forma que os ambientes ficaram muito amplos. Então a gente tem 48 apartamentos, o lazer está tudo localizado no rooftop, a gente contém com uma piscina no rooftop, academia, salão de festa, salão de jogos, e vai ser entregue todo equipado, todo... E essa venda, você já está com 100% da venda realizada. Qual foi o perfil do público? Foram pessoas que vão morar ou também você acha que o empreendimento demonstrou uma força e uma capilaridade importante para as pessoas investirem? Olha, eu acredito que algo em torno de 70% foram investidores e 30% moradores. A região, por estar muito bem localizada, que a gente está muito próximo da Washington Luiz, a gente está a poucos minutos da Avenida JK, que é a avenida mais privilegiada de São José do Rio Preto. No entorno da JK, a gente tem hospital, academia, supermercado. Então, em questão de mobilidade, é uma região fantástica, fantástica. Bom, a gente vai voltar daqui a pouquinho conversar com você. Vocês não saiam daí porque o Felipe Benfatti vai falar um pouquinho mais sobre os planos da FEX Engenharia, que em 6 anos já conquistou uma grande participação no mercado. Tem esse primeiro lançamento já com 100% vendido, mas agora a gente quer saber dos próximos passos da empresa, da sociedade e o panorama do mercado como um todo. Não saia daí que a gente volta já. Olha só, pessoal, estou gravando para vocês de dentro do Leito Cama Reunidas para vocês conhecerem o quão especial é viajar com esses carros da Reunidas Paulista. A viagem passa a ser realmente uma viagem tranquila e você chega descansado no seu destino, porque você passa a viagem toda praticamente dormindo. Isso porque o Leito Cama Reunidas tem um encosto que reclina 180 graus, apoio para pernas e para pés para você dormir como se você estivesse realmente deitado na sua cama, além de disponibilizar para você uma manta e um travesseiro. E se você quer privacidade, também tem a cortina. Se você tiver sede durante o percurso, tem água fresca disponível para você durante todo o trajeto. Tem luz de leitura, tem o kit, o lanche, que é uma delícia com várias bolachinhas e coisinhas gostosas, entre tantas outras facilidades, como um ar-condicionado sempre confortável para sua viagem, banheiros disponibilizados e higienizados para você poder ter tranquilidade e conforto durante todo o seu trajeto no Leito Cama Reunidas. Por isso, já entre no site da Reunidas, verifique o seu próximo destino. Entre eles, a Reunidas está presente em Araçatuba, São Paulo, Angra dos Reis, Paraty, Rio de Janeiro, Santos. São várias cidades com serviços do Leito Cama para você poder chegar descansado e tendo uma viagem verdadeiramente 5 estrelas. Por isso, entre no site da Reunidas e reserve já a sua próxima viagem. Falei que era rapidinho, estamos de volta. Felipe Benfatti, da FEX Engenharia. Felipe, a gente falou um pouquinho sobre a trajetória, a sociedade, sua com o Eduardo Cury, seu sócio, o primeiro empreendimento, 100% vendido. E agora, quais são os próximos passos da FEX e o que as pessoas podem esperar no mercado vindo da empresa? Bom, para esse ano, então, nós temos oficialmente agora, em fevereiro, a entrega do Smart One. Também vamos entregar um segundo edifício por volta de agosto, que é próximo à Faculdade Unilago. E ainda nesse ano, temos o lançamento do segundo empreendimento nosso, também localizado no Jardim Maracanã.
Como que vai chamar? Já foi divulgado ou não? Ou ainda não, esse ainda não. Qual que é a perspectiva, a previsão de lançamento dele, ou pré-lançamento? É no primeiro semestre. Primeiro semestre. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, o assunto do momento é inteligência artificial, né? Como que isso tem impactado no ramo da engenharia? Você consegue fazer uma avaliação sobre como o uso de tecnologia ajuda no processo interno de vocês e como isso pode também impactar numa entrega melhor para o usuário do imóvel, de fato, ou seja, para o morador? Sem dúvida. Hoje utilizamos muito a tecnologia na parte de desenvolvimento dos projetos, né? Então, algo que antes era muito trabalhoso, a parte de renderização, de imagem, de estudos de viabilidade, hoje com inteligência artificial a gente consegue fazer isso num tempo muito mais curto. Hoje a tecnologia BIM é muito presente dentro do escritório. Então, o que é o BIM, né? Antes a gente projetava em 2D e o BIM é praticamente você projetar já em 3D. Então, isso facilita muito o dia a dia e ganha velocidade para novas incorporações. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, dentro da empresa, como que foi o formato comercial que você utilizou no Smart One? Atração comercial, foram venda própria? Você usou parceria com corretores? Como que você percebe hoje a construção de uma relação sólida com esses parceiros para uma venda mais rápida e eficiente? Joca, grande parte do Smart foram vendidos para os nossos próprios clientes do B2B. E a outra parte a gente abriu para o mercado através de corretores e parceiros que conseguiram concretizar essas 100% de unidades vendidas. Guilherme, deixa eu te perguntar, Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui em Rio Preto, você falou que teve recentemente essa mudança do zoneamento da cidade. Você consegue trazer também outras mudanças importantes, outras oportunidades que vocês enxergam assim no médio e longo prazo para a cidade? Olha, Joca, sim. Rio Preto, historicamente, sempre foi uma cidade muito horizontal. Quando a gente pega para analisar Rio Preto de cima, a gente vê um volume baixo de construções verticais, de prédios. Até por um histórico que há muitos anos atrás, Rio Preto teve um edifício que veio a cair, que foi o edifício Itália, e quando isso aconteceu, Rio Preto foi pioneira em construções horizontais. Por isso tantos condomínios. Por isso tantos condomínios. Só que agora as áreas estão ficando cada vez mais distantes. Então está acontecendo um movimento muito grande de verticalização e eu acredito que esse é o futuro aí da nossa cidade. E vocês pretendem seguir o ramo de incorporação da FEX Engenharia dentro da verticalização? Sim, sim. Na verdade, assim, como a gente está adentrando agora, é difícil você nichar exatamente um segmento só vertical ou não, mas a nossa ideia hoje, os nossos projetos que a gente tem previsto são verticais. E para esse projeto, que a gente ainda não pode divulgar o nome, que vai ser lançado agora em 2026, quais são os aperfeiçoamentos do Smart One que vocês estão levando em consideração para entregar um projeto ainda mais customizado e relevante para o público-alvo de vocês? Tem muita coisa. Esse empreendimento novo vai ser muito legal. A localização a gente pode adiantar, é no Jardim Maracanã também, localização muito privilegiada. Vai ser um clube, então nós vamos ter piscina, sauna, uma academia equipada, espaço pet, uma brinquedoteca bacana. Então é um produto totalmente inovador e a gente entra com um conceito wellness muito forte. Então é o bem-estar, é a qualidade de vida, é as pessoas após a pandemia se preocupando muito com a saúde. Então a gente está trazendo toda essa ideia, todo esse conceito e aplicando nesse novo empreendimento. Você trouxe um episódio bastante dramático, mas forte em Rio Preto, que foi essa torre que acabou caindo, né? E eu imagino que a engenharia é um show sempre, né? Eu acho engenharia, eu não sou engenheiro, mas eu admiro muito a forma como engenheiros pensam, com essa cabeça sistemática, né? De processos claros, de pensar onde você está, onde você quer ir, como que você vai... Aquela história, né? Você vai trocar uma lâmpada, o engenheiro pensa na escada da lâmpada, quem vai subir, como vai trocar, se a lâmpada nova já está na mão. Você tem quantos anos de formado já? Agora completou 10 anos. 10 anos de formado. 10 anos. Quais são as mudanças mais importantes que você percebe e evolução nos processos de construção e principalmente dentro da FEX? O que você já percebeu do início até hoje, ao longo desses 6 anos, de evolução na forma de construir?
Olha, Joca, sem sombra de dúvidas, é a questão da industrialização da construção civil. Ainda é uma realidade um pouco distante, só que é inevitável, porque a gente tem um desafio aí que é a questão da mão de obra no setor. Então, essa industrialização está acontecendo. Quando a gente começou não era tão forte igual é hoje. Hoje, nossas obras na parte empresarial, no B2B, eu falaria que 90% o corpo todo da obra é industrializado. Quando você fala uma industrialização da construção civil, você está falando exatamente do quê? Por exemplo, o pré-moldado. Perfeito. O pré-moldado ele vem com uma força muito grande, então você monta hoje um comércio, um barracão, uma sede de uma empresa em um mês, às vezes em 10 dias. Então você fabrica dentro da indústria, traz para a rua e já monta tudo isso. Então isso gera uma economia muito grande de mão de obra, de resíduo, uma obra limpa, uma obra precisa. Então acho que precisa acontecer essa questão da industrialização, tanto na parte da obra em si, quanto em toda a parte de planejamento, com software, com inovação, para a gente poder ter um produto final muito mais bem resolvido. Você tocou num gargalo que eu acho que é presente em todos os segmentos industriais, enfim, toda a economia do Brasil, que é a mão de obra, né? De um lado, o empresário sofre com a contratação, de outro, as pessoas, os talentos acabam não ficando retidos nas empresas. Como que vocês fazem na FEX Engenharia para captação de talentos, para retenção de bons profissionais, principalmente dentro da área intelectual, ali dentro do escritório, né, da empresa em si? Porque esse ao mesmo tempo que é a maior dificuldade, o maior diferencial das empresas são as pessoas, né? Como que é a cultura dentro da empresa para fortalecimento dos talentos internos e para atração de pessoas capacitadas? Perfeito. Joca, esse sem dúvida é um desafio muito grande, a questão da mão de obra, tanto na parte interna e principalmente na parte externa. A parte externa é um desafio muito grande. Quando você fala da parte externa, são a mão de obra de fato da construção. Exato. Acho que é um mix de várias coisas que vem acontecendo. O pessoal dessa nova geração, eles não têm o mesmo... A forma dele se relacionar com o trabalho, né? Eu fui numa palestra recentemente que é um grande publicitário, ele tem 70 e poucos anos, ele falou que hoje a geração dos 20 anos, ela tem uma outra relação, ele não quer aquele compromisso de 8 às 18 horas, Isso. Ele quer ter você falou da wellness, né? Na entrega do seu produto, que é a qualidade de vida de quem vai morar, e de outro lado você também tem quem trabalha querendo essa qualidade de vida. Como que você equilibra? Porque por outro lado também as empresas precisam de resultado, de comprometimento. Sim. Então, hoje você tem um pouco mais de 30 funcionários diretos, né? Como que é a cultura dentro da empresa para esse reconhecimento? Você tem funcionários, colaboradores que cresceram dentro da empresa ao longo desses 6 anos com vocês? Sim, temos colaboradores lá de 6 anos, desde o começo da empresa que está com a gente junto. Eu acho que o feedback constante, a atenção. Essa geração nova é uma geração que você tem que ter um cuidado a mais, você tem que ter uma atenção a mais. Nós fomos moldados de uma outra forma. De outra forma. Outro tipo de cultura, né? E hoje mudou, hoje não é mais dessa forma. Então, a gente busca, sim, fortalecer a cultura interna nossa, dar a questão do feedback, dar uma atenção maior para poder preservar a nossa equipe. Felipe, por que FEX? De onde é a origem do nome da empresa? É Felipe, Eduardo, e o X simboliza agilidade, velocidade. Essa foi a concepção. Perfeito. Ô Felipe, antes da gente terminar o nosso bate-papo, eu queria que você trouxesse também as suas visões de futuro da empresa. Você já falou dos empreendimentos que vocês têm. Em algum momento você e seu sócio definiram metas para 5, 10 anos? Sim. Algum sonho que hoje parece muito distante para você de concretizar, mas que você sabe que em algum momento esse é o objetivo de vocês? Sim. Joca, como eu comentei anteriormente, o ciclo da incorporação imobiliária, ele começa muito cedo e a gente tem que pensar lá na frente. Então, hoje a gente já tem nosso planejamento desenhado até 2030.
Então, a gente está criando uma carteira de terrenos, a gente está com landing bank e a gente já está fazendo essa projeção, já está desenvolvendo novos projetos. Além desse lançamento, já tem outros projetos no forno para a gente poder estar fazendo todo esse cronograma e esses lançamentos até 2030. Vocês pretendem expandir fora de Rio Preto? No momento não, Joca. A nossa ideia hoje é Rio Preto, talvez na região aqui, porque hoje está muito unido, né? Mirassol, Cedral... E só Rio Preto já é uma grande região, Já é uma grande região. Mas falando de 5 anos, 2030, 2031, a nossa ideia é focar em São José do Rio Preto. A gente sempre teve um crescimento muito estruturado, Joca. Nunca bagunçado, sabe? Como um bom engenheiro, né? Não esperaria nada diferente da cabeça de um engenheiro, porque engenheiro é muito organizado. Exato. Né? Então, a gente sempre teve esse medo de dar o passo maior que a perna. Então, todos os passos que a gente veio dando foi sempre passos sólidos e a nossa ideia é continuar da mesma forma. Como que você espera que a FEX Engenharia seja vista pelo público? Qual que é a ideia que você e o Eduardo, quando construíram, tinham para a percepção da marca da empresa perante os moradores, os investidores, os stakeholders como um todo? Joca, a gente tem algo desde o nascimento da FEX que é muito intrínseco na empresa, que é a questão do cuidado e da atenção ao cliente. É algo que quem está lá dentro percebe. Até quem às vezes entra na empresa de fora, brinca, fala que o cliente manda na empresa e realmente manda, porque a gente tem esse zelo que a gente pretende levar isso para o mercado imobiliário, porque eu acho que hoje isso é muito carente. Não é só volume, lançamento e esquecer da ponta, que é o cliente, que é o comprador final. Então, a nossa ideia é continuar com esse carinho que a gente tem com esse cliente. Que é fundamental, né? Qual foi a percepção das pessoas quando elas... O prédio já foi entregue? Não, vai ser entregue agora. Vai ser entregue agora. Então, os investidores não viram a obra ainda 100% pronta? Já, porque a gente já fez a entrega das chaves, né, a conferência das unidades e agora a gente vai entregar o empreendimento como um todo. E como foi a recepção? Fantástico, fantástico. Acho que é um orgulho muito grande, tanto para nós quanto para o pessoal que fez a aquisição, de estar concretizando esse sonho aí e a missão cumprida, né? A missão foi o que cumprida. você disse que era o propósito de vocês, que esse cuidado com quem realmente está na ponta. Exato. Né? Ele foi um prazer recebê-lo aqui, obrigado. É uma pena que o Eduardo não pôde vir, mas leve o nosso super abraço. Parabéns pela história da FEX Engenharia. Espero te receber aqui em breve para falar dos seus próximos planos de expansão. Agradeço a sua disponibilidade. Convido as pessoas que nos acompanharam a seguir a FEX nas redes sociais, acessando o link que está aqui na tela. E agradeço mais uma vez você e a Comunique por intermediar e pela sua disponibilidade de fazer parte do Conexão Empresarial dessa noite. Eu que agradeço, Joca, por estar disponibilizando esse tempo muito especial para a gente. Vocês fiquem aí com a gente na próxima semana, quarta-feira, às 7h15 da noite, mais Conexão Empresarial com muito mais negócios, ideias, desafios, superação, inovação e quem faz o nosso Brasil acontecer aqui para você na tela do TH+ SBT.